Bom, para quem estiver entrando por aí, hoje é dia de live, tô aqui enviando pro pessoal. Hoje tema especial com convidado, mais que especial. Quem estiver entrando, gente, sejam muito bem-vindos. Já enviem essa live aí para alguém que possa se interessar pelo assunto. Vai ser muito, muito bacana. O pessoal já tá entrando, Ana Lúcia já entrou, boa noite, Flávio já entrou também, e a gente vai agora, né, já dando as boas-vindas, as meninas do Elas e o Tarô estão chegando também daqui a pouquinho, e essa live vai ser muito especial, né, o Flávio aceitou o nosso convite, boa noite, Ana, para falar sobre radiestesia com o tarô, que é uma técnica que ele desenvolveu dentro do trabalho dele, né, com o tarô, associando as duas coisas. Então hoje essa live vem para que ele possa explicar essa técnica, como que surgiu na vida dele, quais foram as influências, né, e muitas informações. E como um brinde, a gente vai ter a parte 2 na semana que vem, onde ele vai trazer uma vivência. Então, já convido a todos que estão aqui para deixar coraçãozinho, enviar a live e acompanhar a gente na semana que vem. Olha lá, Terapia Luzes da Alma, a Carlinha já entrou, desejou boa noite. Letícia Faveiro, a Ana Martina já entrou, né, na Estrada com Tarô. Mila acabou de chegar, boa noite. Sejam todos bem-vindos, gente. A gente adora coraçãozinho. Então, vamos lá, deixem muitos corações e vamos seguindo. Eu já vou convidar aqui a Martina, que já chegou. Daqui a pouco a Paty chega também. Deixa eu já convidar ela. Aí, acho que ela recebeu, né? E vamos esperar a Paty. Hoje, né, primeira parte, a Polly chegou com a câmera virada. E... Oi, Polly não, é Martina, gente, Martina. Tudo bem? Tudo! Já já, Dona Paty chega. Vamos Ai, lá. se não acontecer de estar a câmera virada de alguém da gente, não é a gente, não é o Elas e o Tarô. Ah, exatamente. Gente, tá todo mundo me vendo aí? Sim, tá ok. Sim? Pro Flávio, ele não tá vendo. Vamos lá. Flávio, tenta entrar de novo no meu perfil, ver se vai. A Paty acabou de entrar. Eu vou chamar ela também. Deixa eu já chamar. Lá, lá, lá. Se quem está assistindo tá ansioso, imagine a gente. Não é, gente? A lá, Grazi entrou, taroterapêutica Espelhos da Alma. Gente, quem ainda não segue as meninas do Elas e o Tarô, somos as 6 amigas tarólogas. Hoje estaremos aqui nessa primeira parte da live, eu, Paty e Martina. Na semana que vem, a live vai estar internacional no perfil da Marina, com Carla e Grazi. Vai ser um arraso. Ah lá, agora o Flávio tá vendo, tudo de bom. Vamos deixar a Paty entrar. Deixa eu ver se eu enviei direitinho o convite para ela. Enviei. Então, a Paty entrando, a gente vai aproveitar, né? Explicar um pouquinho disso, convidar vocês. Quem ainda não conhece o grupo Elas e o Tarô, é esse grupo de amigas, né? Que está desenvolvendo esse trabalho para levar o conhecimento com o tarô, trazer o universo feminino também e muitos outros assuntos, né? Quem ainda não se inscreveu, estamos aí no YouTube também, o canal Elas e o Tarô. Né, a gente inaugurou ele faz poucos dias, então já tem 2 videozinhos lá. Quem quer conhecer a gente melhor tem um vídeo de boas-vindas. E tem uma live que a gente fez com a Arlete. Inclusive, esse vídeo aqui de hoje, essa live, vai ficar gravada também e vai lá para o YouTube, no canal do Elas e o Tarô. Então, se você ainda não é inscrito lá, já se inscreve, já ativa o sininho, né, para receber as notificações. E vamos que vamos. Martina, quer falar alguma coisa aí? Não, eu ia só Dá um boa complementar noite. Obrigada. sua fala aí, dizendo que o Elas e o Tarô, todo mundo se sinta muito à vontade para se inscrever no canal, porque é toda uma percepção do feminino sobre o tarô e sobre diversas outras coisas que envolvem essas questões do autoconhecimento. Então, assim, vai ser um momento de troca assim, muito bacana
Ah, olha aí, mais alguém com a câmera não virada. Se não é a gente, já viu, Agora hein? deu Se certo. não é se não é a gente, Agora deu certinho. Aê, tudo bem? Eu tô bem, meninas. E você? Tô ela bem está também. É todo mundo bem. floral. A Não Paty está é? toda lilás. Estamos aí, muito chiques, muito, Vou muito dar um tração no menininho. bolo. Gente, tá todo mundo vendo a gente, ouvindo bem? Confirmem com a gente antes da gente chamar o Flávio, né? Eu Porque tô aí a gente ouvindo. já. Tudo Quem bem, está né? Eu também tô aqui ouvindo bem. quem estiver acompanhando, por favor, manda uma joinha aí, que está ouvindo a gente bem. Aqui, Grazi escreveu, vai ser lindo. Aproveitem que o Flávio é maravilhoso. Isso aí, gente. Quem não segue o Flávio, Ó, a Mila aproveita confirmou para aqui que seguir. sim. A galera do Flávio que ainda não segue a gente, então sigam também, acompanhem o nosso trabalho, que é desenvolvido com muito amor, com muito carinho, né? E é tudo de bom. Bom, gente, olha, gente, Milagres entrou. Boa Milagres. noite, maravilhosa. Então, gente, hoje a gente trouxe esse convidado, que é mais que especial, para falar desse tema, que é a radiestesia com o tarô. É um trabalho que ele desenvolve, né? Ele é terapeuta holístico, né? Tem diversos trabalhos e ele desenvolve, fez essa junção aí das duas técnicas e vai contar pra gente, né? Vocês querem falar alguma coisa, meninas, antes de eu chamar aí o nosso convidado? Só dar boa noite, agradecer a presença de todo mundo e dizer que todo mundo é muito bem-vindo, que curta esse momento, porque ele vai ser muito especial. Isso aí, gente. Ó, vão convidando a galera aí. Ó, eu convidando a própria Martina, a louca. Vamos lá, gente. E vou convidar aqui o Flávio para a gente engatar aí no nosso assunto. Vamos lá, vamos que vamos. Já enviei o convite. Vamos ver se ele vai entrar com a câmera certa, gente. Vamos ver. Tcharam. Tô com a câmera preta, ó. Suspense. Vocês duas Vamos lá. também entraram trocadas? Aê, tava virado. Aê! Seja muito bem-vindo. Essas câmeras são terríveis, elas nos enganam. Elas enganam a gente, é pegadinha. Eu Pegadinha. estou enganada. Total. E Total. aí, você tá bem? Tô bem, e vocês? Bem também, Estamos graças a Deus. Então, ótimo. Todas ansiosas. Então, bora. Bom, eu vou pedir, Agora que eu tô no show. eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, tá bom? Para poder a gente começar a engatar aí no assunto. Fala um pouquinho sobre quem você é, o que você faz. Então, bora. Bom, meu nome é Flávio Trevisan, mais conhecido como Flávio Oraculista. Eu trabalho nessa terapeuta holística, eu trabalho com linhas aí da terapia holística, esotérica, trabalho com tarô, com astrologia, com reiki, com os florais, né? E agora, recentemente, com a radiestesia. Então, também desenvolvo um trabalho com os florais etéricos, que é um desenvolvimento aí da linha floral, só que num viés espiritual, né? Sem precisar da flor física. Então, é um trabalho bem legal também, o trabalho etérico. E agora, esse mistério aí que rolou, que é essa junção de radiestesia com tarô, né? Eu comecei a estudar radiestesia, que é a técnica do pêndulo, do equilíbrio de energia, dos chakras e etc. E agora a gente está aí juntando, fundindo, né, aí os conhecimentos do tarô com a radiestesia. E junto com isso eu desenvolvo a mesa astrológica holística, que a gente vai fazer na semana que vem, que é justamente como se fosse um mapa astral, só que com as cartas do tarô da astrologia, sintonizando com o pêndulo, né, na radiestesia. Então, uma junção bem legal aí de carta com radiestesia, um trabalho lindo, é uma outra forma, é uma forma muito aprofundada de cura e transformação. E bora lá explicar um pouquinho aí, falar como é que é, e é bem legal esse trabalho, é o mais recente aí que eu tô desenvolvendo. Já quero começar perguntando isso, então, para o Flávio, né? Porque Demorou. acho que para acompanhar a gente aqui um pouquinho, já sabe um pouquinho de alguma coisa junto com a gente do tarô, mas a radiestesia, Flávio, o que é? Por que você então, a quis desenvolver esse tipo de técnica? a radiestesia é uma técnica aí que tem registro dela muitos, né, milenar, né, de muitos séculos, muitos milênios atrás, já existia já dos povos antigos, só que ela começou a ficar mais
estruturada no final do século XIX, né? Com um francês chamado Abad Bowley, que ele desenvolveu justamente uma forma mais estruturada da radiestesia, que é justamente você equilibrar questões energéticas com objetos que tenham aí uma relação de poder da natureza, né? Então, o que é mais conhecido é o pêndulo hoje, que eu tenho aqui o exemplo de um dos meus pêndulos, tá? Que esse pêndulo é de turmalina negra. Então, como é que é? Você tem aqui, né, o objeto, e na ponta você tem a turmalina negra, um pedaço da pedra, que é justamente ela que vai fazer o equilíbrio, aquela que vai fazer a sintonização. Então, todo pêndulo tem uma parte aí da ponta, que é alguma pedra de magia, né? Então, pode ser um quartzo, pode ser uma turmalina negra, pode ser qual for aí que o terapeuta escolher, preferir. E aí, com a corrente aqui, né, você tem as sintonizações. Então, o que é o mais comum? A radiestesia, o mais comum é equilibrar os chakras, né? Então, a pessoa deita, e aí você vai passando nos pontos dos chakras, e o pêndulo ele vai girando. E não é que a gente que gira, tá? O pêndulo ele gira sozinho. Tem terapeuta que, em alguns momentos, ele força o movimento do pêndulo para ter aquela ativação energética. No meu caso, eu não trabalho dessa forma. O pêndulo ele vai realmente dentro de um viés de direcionamento da espiritualidade. Então, eu não forço nada. E aí, o que acontece? Você, primeiro, quando você vai comprar um pêndulo, você tem que sintonizar ele com a sua energia. Então, você vai pedir para o pêndulo entrar na sua energia, no seu campo, e depois você vai testar o pêndulo. Em que sentido? Você vai fazer perguntas para o pêndulo. Então, você faz uma pergunta, se ele virar para um lado, é sim, se ele virar para o outro, é não. E aí, uma pergunta, você pode fazer uma pergunta primeiro mais básica, do tipo, meu nome é Flávio Augusto Trevisan, e ele vai girar para um lado. No começo, para você descobrir se o lado esquerdo é sim, o lado direito é não, você faz perguntas diferentes com respostas de sim e não. Então, primeiro você faz uma pergunta que é certeza que é sim. Meu nome é Flávio Augusto Trevisan, ele vai lá e gira para o lado. Aí você vai saber que aquele lado é o sim. O mais comum é ele girar no sentido horário para o sim e o anti-horário para o não, o mais comum. Mas nem sempre isso acontece, então vai também da sua sintonia com ele. Mas aí você vai descobrir justamente na hora que você for perguntar. E aí você vai já entendendo como é que ele funciona. Então, por exemplo, vou fazer aqui para vocês, tá? Primeiro eu entro aqui em sintonia, peço que eu entre em sintonia com o pêndulo. Meu nome é Flávio Augusto Trevisan. Já ia perguntar assim, essa live aí vai ser sucesso. Eu mal termino, ele já está virando, ó, sentido horário, que é o sim, tá? Porque ele já está sintonizado comigo, ele já faz um tempo, então ele já vai no sim e não. E aí vocês vão fazer o teste, vocês vão pegar o pêndulo quando vocês estiverem, e vocês vão fazer as perguntas para eles para poderem entender se ele vai para o lado sim, horário ou não, anti-horário, tá? Então isso é o básico de sintonização. Aí você sintoniza os chakras da pessoa, você vai passando nos pontos, dá para você sintonizar ambiente, então às vezes quando eu sinto que o quarto está um pouco carregado, eu vou pedindo para ele limpar o ambiente, então eu vou passando em locais, ele vai transmutando energia, porque ele é um transmutador de energia, tá? Não é só o pêndulo, então a gente tem também aqueles aparelhos, que é como se fossem dois metais, né, que eles vão entrando em sintonia também, para fazer a limpeza, igual o da Grazi, a Grazi, né, do grupo, ela tem. Né? As varinhas, exatamente. Tanto é que o começo aí chamava-se de varinha, né, o pêndulo, não tinha esse nome ainda do pêndulo. Então esse é o trabalho básico. O da radiestesia que é sintonizar, transmutar, limpar e ativar energias. Outra coisa interessante, quando ele vai anti-horário, quando você está fazendo uma limpeza, ele vai anti-horário, ele está limpando, ou seja, ele está tirando a carga negativa. Se ele vai horário, ele está ativando aquela energia. Então, você passar num ponto de chakra da pessoa, vamos supor, você passa aqui no chakra aqui do terceiro olho. E se o pêndulo estiver girando anti-horário, se ele estiver sintonizado no sim, horário, o anti-horário no não, na hora que ele fizer o horário, ele vai estar ativando aquele chakra. Ou seja, a pessoa estava com o chakra travado, precisava ativar. Se ele gira anti-horário, ele está limpando aquele chakra. Então o chakra estava meio debilitado, estava com alguma impureza, alguma coisa em excesso, então ele está limpando o chakra. É um então, bloqueio, né? É como se fosse um bloqueio, exatamente.
E aí, o que acontece? Qual que é esse mistério aí? Eleger um cristal, que você falou que esse seu é uma turmalina negra. Mas aí tem a escolha do cristal também é importante nesse sentido, para o trabalho em si. Cara, sim, mas eu vou falar da minha experiência pessoal e também de outras pessoas que eu conheço. Deixa o pêndulo te escolher, tá? Que é isso que é o mais louco. É igual pedra. Você pode escolher uma pedra assim, eu quero uma turmalina negra porque eu quero transmutar energia, eu quero um São Miguel porque eu quero proteção. Mas o que acontece muito? Você chega numa loja esotérica e você olha para a pedra e fala, quero essa pedra, não sei nem porquê. Você pega e aí ela escolheu, né? Que é igual a varinha escolhe o bruxo. Né? Comigo. Então, o já está com uma ali. Começar a estudar. Eu comecei a estudar agora a radiestesia, né? E quando eu fui escolher, primeiro eu acabei me encantando com esse, que é de Pedra da Lua, por questão da comunicação com a Lua, intuição, então me chamou em função disso. E esse aqui de Esmeralda, que traz uma essência de cura, tudo, então foram os que me atraíram ali, né, de imediato. Então eu acho que tem a conexão, né, assim como a gente usa na magia os cristais e a gente tem que buscar eles quando a gente necessita, não fazer uma coleção só porque sim, né, a gente se conecta de acordo com o nosso momento. Eu acho que até isso a gente vai, de repente, em algum momento sentir necessidade de usar num outro material. Eu vi que tem de madeira, tem de outros materiais que não necessariamente cristais, né? É isso mesmo. E o mais interessante, posso já entrar um pouco no aspecto do tarô, com a radiestesia? O que vocês acham? A Paty ia fazer uma pergunta a respeito disso. Tá. Então vamos lá. Porque a gente ficou pensando, né? Então, assim, como que foi que você conseguiu juntar a radiestesia com o tarô? Como que a radiestesia entrou nas tiragens de tarô? Como que você passou a ler, a interpretar, né? Os dois juntos. Então, foi um negócio muito louco, porque de tudo que eu tenho feito, de tudo que eu faço de terapia, foi o mais intuitivo e foi mais direcionado até hoje, assim. Então foi uma coisa que realmente me conduziram, foi muito interessante. Primeiro que assim, eu já estava flertando com a radiestesia há um tempo, mas ainda não tinha estudado ela, mas eu estava sentindo na intuição falar, vai estudar radiestesia, vai estudar. E eu aquela coisa, eu quero estudar, né, radiestesia. Mas ainda não estava buscando isso. Um dia entrei numa loja esotérica aqui perto, que eu compro os meus materiais, e eu estava olhando os pêndulos, do nada, assim, eu nem queria, na verdade, comprar aquele dia. E aí eu senti de pegar esse pêndulo, muito forte, assim, vai pegar esse pêndulo, você vai comprar esse pêndulo. Falei, tá bom, vou comprar. Peguei o pêndulo. Aí eu fui entender como é que sintoniza, tudo isso que eu expliquei pra vocês, do lado do sim, do lado do não. Aquilo já foi me deixando, falei, meu Deus, o negócio é muito louco mesmo, porque ele realmente fala quando é sim, fala quando é não. Então foi um negócio maluco. Aí o que acontece? Eu tenho esse tarô da astrologia, né, que é das cartas astrológicas. Aí um belo dia, né, eu tava lá com o pêndulo, já entrando naquela energia, entendendo mais como ele, e eu comecei a fazer uma mandala com essas cartas, e eu comecei a sentir de usar o pêndulo durante a mandala. Eu falei, nossa, que coisa louca, como assim eu vou usar o pêndulo, né? E aí, enquanto eu ia usando nas cartas, eu fui sendo direcionado a como fazer a mesa astrológica holística, que é essa mesa que eu faço até hoje, que eu sintonizo as cartas do tarô, primeiro as casas astrológicas, que aí depois eu vou explicar melhor o que é, os planetas e a sintonização de cada planeta em cada casa. E aqui eu fui sendo direcionado pela espiritualidade, de como fazer, pela intuição de que aquilo era uma sintonização do meu mapa, do momento. Então era como uma sintonização de todas as energias que eu precisava trabalhar naquele momento. E aí a coisa foi fluindo, senti que era um trabalho de São Miguel Arcanjo. Aí eu falei, cara, isso aqui é do São Miguel. Aí a espiritualidade falando, São Miguel Arcanjo, isso é uma invenção dele, e aí você está fazendo com o trabalho de São Miguel. Eu falei, né, ótimo, que bom. E depois eu comecei a sentir de fazer em cartas individuais, que é o que eu faço também. Então, além da mesa astrológica, eu posso pegar aqui uma carta, vamos supor que eu queira trabalhar aqui questões, vamos pegar aqui do tarô tradicional. Eu quero trabalhar aqui uma questão da magia. Então, pega a sacerdotisa, eu quero ativar mais a magia em mim. Eu vou pedir para São Miguel sintonizar, e eu, em cima da carta da sacerdotisa, ele vai girar em cima da carta. Isso quer dizer que ele está me sintonizando com aquela carta. Então, eu utilizo tanto nas consultas...
Não, é incrível, gente. E aí, assim, no final a gente pode até fazer aqui, se der tempo, pelo menos uma carta hoje, para dar aquele, né, aquele gostinho. Pra dar um gostinho. Semana que vem. Pra dar um gostinho da semana que vem, Ó, o exatamente. pessoal, deixa eu só comentar aqui que o pessoal está comentando. Primeiro, dar boa noite para as pessoas que estão entrando aqui. A Isa Nui entrou, gente, olha que honra. Tarô Diário, a Esther, então sejam todos muito bem-vindos. A Carla está falando que os pêndulos dela também escolheram. E a Milagres está comentando aqui, ela teve 2 pêndulos de cristal que quebraram com a maior facilidade. Agora ela tem um lindo de madeira. Olha. E tem isso, né, também. Às vezes até uma proteção, né? Eu acredito muito nisso, que às vezes quando a pedra racha, ou a pedra entorta, ou quebra, provavelmente alguma coisa que estava ali excessiva que pegou no cristal ao invés de pegar em você, né? Então isso é uma proteção. Ou ele já cumpriu a missão dele também, Ou tem isso. Exato. Ou já foi o limite ali, já foi como deveria ser, né? Sim. Flávio, no seu caso, então, você falou aí sobre ter sintonizado com o Arcanjo Miguel e tudo. Então, você acha que, de repente, esse cristal que você usa no seu pêndulo também tem a ver com isso? Porque a gente aprende, né, dentro da nossa cultura, né, que o Arcanjo Miguel é aquele arcanjo que veio para guerrear, né? É um grande defensor e tudo. Então, tem esse pojo aí no seu cristal? Olha, acredito que sim. Porque a turmalina negra, ela é uma pedra de proteção, de limpeza de energia negativa, né? Tem a pedra de São Miguel, que é essa aqui, né? Então ela é diferente da turmalina negra, que é essa aqui. Porém, acredito que sim, porque eu sinto até uma questão minha, eu sinto que a minha missão tem muito a ver com trabalhar um pouco com a densidade, sabe? Então tem terapeuta que às vezes trabalha, claro, todos nós trabalhamos com densidade, mas eu sinto que para mim é muito forte essa questão de trabalhar com a parte mais tensa mesmo, assim, né, das pessoas e tal. Então acredito que tem a ver, porque foi bem o primeiro que eu vi, eu falei, esse aqui que eu quero levar. Depois outros pêndulos me escolheram, então também esse aqui, né, o verde, de quartzo verde, da cura, e um azul, que é da purificação, que é a cor São Miguel, inclusive. Né? Então, Miguel é o raio azul. Então, mais uma coincidência, né, entre aspas, mais uma vez do azul, aí de São Miguel estar na minha trajetória. E aí, além do trabalho com as cartas, eu faço trabalho também de sintonização de equilíbrio de casais ou de pessoas no geral. Então, é uma sintonização que você pega o nome de 2 pessoas que queiram se sintonizar, nome completo, data de nascimento, e o pêndulo sobre os papéis, ele equilibra a relação, também girando, né? Então, é um equilíbrio. Então, isso pode trazer o quê? Pode fazer com que, vamos supor, se é um casal, né? Um marido e mulher estão juntos ali, seja casal, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, não importa. E aí você sintoniza ali a energia. Pode acontecer do casal se harmonizar, então algum problema que estava acontecendo, alguma coisa que estava bloqueando, ser desbloqueado, eles entenderam onde está o problema, ou pode acontecer também de cada um sentir que é o seu caminho, cada um tem que seguir a sua trajetória. Então ele harmoniza naquilo que é o melhor para cada um. Não é que eu vou trazer a pessoa para você prender, que isso é amarração, eu não faço, né? Trago você em 3 dias. Nenhuma de nós faz também. Mas você sabe o que é interessante? Eu acho. Contra, né, gente? Eu só não faço, ainda só isso. Eu acho interessante que a gente está colocando essas questões do cristal em si, porque eu acho que entra a sincronicidade também. Eu acho que você já tem alguns que você sentiu de ter. Eu acho que dependendo da energia que a pessoa chega para você, você vai sentir a conexão com o pêndulo do momento. Né? Quando a pessoa precisa de uma proteção mais intensa, provavelmente vai ser a turmalina negra. Se for uma questão de cura, vai buscar mais o verde. Eu acho que tem essa sincronicidade, trabalha nesse favor também, né? Exatamente isso. Tem vezes que eu escolho conscientemente, quando a intuição não fala nada a respeito. Então fala assim, a pessoa está com uma questão mais emocional, uma questão aí que ela está precisando de um carinho, de uma questão mais, sabe, de um colo de Deus. Aí eu vou no verde, que é justamente da cura da questão emocional. Quando é uma questão mais de transmutar, de desbloqueio, eu vou na turmalina negra, né? Quando é uma questão de transformação, então precisa de uma transformação um pouco mais profunda, espiritual principalmente, a gente vai na purificação, que é o azul.
Mas às vezes a intuição fala. Então já aconteceu de eu falar assim, eu vou com o preto, porque eu achei que tem mais a ver. A intuição, vai com o verde, vai com o verde. Falei, tá bom, vamos com o verde. E aí realmente o verde tinha mais a ver com o processo da pessoa. E aquela coisa que, né, que a gente já sabe, intuição, e eles vão direcionando. Claro, então nesse sentido, quando alguém agenda com você, né? Eu quero fazer uma sessão aí de radiestesia. Você tem esse preparo mesmo, claro, né? Você já tem os seus pêndulos, porque você trabalha, mas você seleciona ele desse modo aí racional, ou você sente que parece que essa pessoa aqui vai precisar desse tipo de trabalho. E se eu percebo que tem essa conotação mais espiritual, mas, por exemplo, se alguém quiser fazer para harmonizar ou para destravar alguma coisa do ambiente de trabalho, né, na vida profissional, também cabe esse tipo de terapia? Então, da vida profissional, o que eu costumo fazer? Ou eu sintonizo com alguma pessoa específica que está com alguma questão, então vamos supor, a pessoa está com algum problema no trabalho dela exatamente com alguém, com um chefe, com algum parceiro, alguma coisa assim. Então eu vou fazer a sintonização do nome, né? Quando é alguma questão de trabalho geral, eu faço a mesa da prosperidade, que é o quê? É uma mesa específica para questões do elemento terra e da questão profissional. Porque o que acontece? No nosso mapa natal, a gente tem as 12 casas astrológicas e 3 casas para cada elemento, né? Então, quando é uma coisa específica de prosperidade, ou trabalho ou carreira, eu faço a sintonização nas 3 casas de terra, que é a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Aí a mesa da abundância, que eu vou sintonizar específico para aquela energia mais terra, entendeu? Quando é no geral, eu faço a holística. Quando é alguma coisa específica, eu quero a questão mais de carreira, do meu trabalho, ou de dinheiro, né? Aí eu vou nessa mesa. Aí eu tenho a mesa do elemento fogo, que é a mesa da motivação. Quando a pessoa está com um sonho um pouco fraco aí, está sem motivação, está sem vontade de fazer as coisas na vida, a gente vai na mesa da motivação. A mesa emocional, a mesa das emoções, que são as casas de água, que é quando alguma questão mais de sentimento. E a mesa da abertura, que é a das casas de ar, quando a pessoa sente que a vida dela precisa dar um up, precisa ampliar, precisa abrir alguma coisa aí, que minha vida tá a mesma coisa, tá entediante, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas parece que não vem oportunidade. A gente vai na mesa do ar, que é a mesa da abertura. Então é muito legal, porque tudo isso foi rolando, assim, então cada coisa específica dá para trabalhar muita coisa com a mesa. É incrível. Claro. Então, assim, a finalidade principal do pêndulo, que a gente falou muito de equilíbrio e está renovando essas energias que talvez esteja aí num campo mais, digamos, sombrio, né? Mais desafiador. Então, a finalidade principal da mesa, da radiestesia, qual é? A finalidade principal da radiestesia é transformar, limpar bloqueios e questões energéticas que muitas vezes ou em outra terapia não está resolvendo, ou que a pessoa precisa de um remeleixo um pouco mais forte, então um empurrão um pouco mais forte. A radiestesia resolve muito. Então é como se você tivesse, eu falo que a radiestesia é como se tivesse tudo meio travado ali, sabe? Tá tudo meio endurecido. Aí você pega e você arrebenta aquilo, você solta. Tanto é que é muito comum, com o trabalho da mesa, a pessoa, às vezes, naquele mês, ficar um mês mais intensificado de coisas. Então, de repente, ela começa a sentir que ela tem que sair do trabalho dela, ou que ela tem que falar com tal pessoa, que ela está magoada, ou que ela tem que fazer alguma coisa nova na vida dela, ampliar a vida. Então, que nem recentemente eu fiz para uma cliente que ela estava com um problema muito sério com o marido dela. Na verdade, estavam morando juntos, não chegava a ser marido. E ela travada naquilo e tal. Depois que ela fez a mesa, ela viu que realmente não dava mais. Ela terminou a relação, ela começou a fazer o negócio dela próprio, que ela estava travada, não conseguia por causa da relação dela, que estava sugando muito ela. E hoje ela falou, não quero mais, eu ajudo meu marido, que ele tem vários problemas dele, mas ela sentiu que ela estava envolvida em questões muito sérias do marido emocionalmente. E aí a gente tirou ela de lá, entendeu? Energeticamente. E hoje ela fala, eu ajudo ele, mas eu ajudo à distância, porque ele não está mais com a maturidade de estar comigo. Então isso foi um empoderamento para ela, né? E hoje ela conseguiu ter o negócio dela, ela começou a fazer vendas pela internet, então a coisa foi começando e tá ampliando. Então, assim, sempre quando tem aquela coisa que tá um pouco ali enterrada, vamos de mesa ou de radiestesia com a carta, porque a sintonização ela é bem forte, ela é bem profunda. Deixa eu te perguntar, os efeitos que esta mesa operam na pessoa,
ele acontece de forma gradativa ou é uma coisa assim, tipo, é imediato? Como é que funciona? E tem assim, uma durabilidade, assim, tem uma validade? Então, depende do caso. Tem vezes que vai ser mais intenso, então igual o caso dessa cliente que em poucos dias ela já teve esse boom de terminar com o marido, né? E tem momentos que a coisa vai um pouco mais devagar, porém de forma intensa. Então, não acontece da mesa, assim, não surtir nenhum efeito. Pelo menos até hoje comigo não aconteceu. De falar assim, aconteceu um negocinho ali. Não. Acontece, só que assim, às vezes a pessoa, ela vai mais devagarzinho, mas é quando você vê, passou o mês inteiro, que foi tudo ali passo a passo, e de repente ela viu que durante o mês aconteceu um monte de coisa. Ou pode ser um corte mesmo. Então, essa cliente, uma outra cliente que eu tive, que o ex-marido dela ficava, o ex-namorado, minto, ficava perseguindo ela, questão mesmo de ameaçar e tudo mais. E aí a polícia não conseguia achar o cara, a coisa não resolvia, ela fazia a denúncia e ele ameaçando ela por e-mail, por telefone, e aquela coisa loucura toda, e ninguém achava o cara, porque o cara ninguém sabia onde ele estava. A gente fez a mesa e encontraram o cara. E aí, em poucos dias, aí um pouco tempo depois, acharam o cara, prenderam ele. Aí depois, assim, aqueles processos que não deram muito em nada, dele ficar preso, porém ele não ficou mais ameaçando ela. Uma vez ou outra ele mandou uma mensagem, que ela também nem, assim, levou mais em conta, e nunca mais rolou mais nada, assim, nesse sentido. Então é como se tivesse tido aquele susto, sabe? Porque, mas a gente fez alguma coisa contra ele? Não, nada. Foi uma questão de que a gente trabalhou a mesa dela, só que reverberou na questão dele. Porque tudo que a gente atrai... Né? Tudo que a gente atrai tá na gente. Então, assim, não é porque é externo que não tá na gente, tá na gente, né? Então, a questão do outro contra a gente tá na gente. Então, se a gente resolve na gente, a gente quebra o negativo com o outro também, né? Mas, assim, intenso vai ser. Agora, se vai ser mais devagarzinho, ou se vai ser mais rápido, aí depende do processo de cada um. Aí isso é da pessoa com a espiritualidade, com o cuidado da consciência dela, né? Tem um momento, Flávio, que você acha assim, que é interessante a pessoa pensar nesse tipo de busca terapêutica, já que tem essa pegada espiritual, então, quando... energética? Eu acho legal quando ou tá tudo muito confuso na vida dela, que ela fala assim, não sei nem por onde começar. Sabe quando a pessoa tá tão esquisita que ela não sabe o que ela tem que resolver primeiro? Tá tudo muito caótico. Então eu indico, porque como a mesa equilibra todas as áreas da vida, né? Então vai ser uma grande aí, transformação. Então, na verdade, é bom a mesa em momentos que tá tudo muito confuso, que não é só uma área, né? Ou então, quando tá com algum bloqueio. Então, cara, o resto da minha vida tá boa, mas nesse ponto eu sempre caio. Então, sei lá, que nem essa moça, né? A vida dela tava ótima, só que o ex não largava do pé dela. Então, era um bloqueio específico. A gente foi lá e resolveu, né? Ou então, a pessoa tá com um negócio ali que, sei lá, um vício, uma coisa que ela não consegue se libertar. Ou então, assim, putz, cara, eu faço tudo, eu faço um monte de coisa, parece que o dinheiro não vem, o dinheiro não acontece. Vamos resolver na mesa da prosperidade, né? Então, ou quando tá tudo muito confuso, ou quando tem alguma coisa que parece que emperra, assim, que não vai, sabe? Então, eu indico a mesa nesse sentido. E é interessante porque a força de São Miguel, que ela é a criadora aí da mesa, São Miguel é a energia de direcionamento no destino, né? Então ele rompe bloqueios, tanto é que é o cara protetor do mal, né? A Bíblia fala que foi o anjo que enfrentou o diabo, né? Simbolicamente falando, metaforicamente falando. Então é o cara que tira o mal da frente, entendeu? Então a mesa é isso, assim. Né? É o grande guerreiro, então vamos tirar esse mal da frente. Quando você estava falando no comecinho, dizendo que trabalha uma energia mais densa, né? Mais intensa, mais pesada, que às vezes as pessoas não querem trabalhar, me remeteu muito ao que a gente escuta em relação aos credos de matrizes africanas, né? Que tem algumas energias específicas que dizem assim, porque isso é de direita, isso é de esquerda. E às vezes a pessoa vira um pouquinho assim a cara para a energia de esquerda, mas que é uma energia que é necessária ser trabalhada e que às vezes tem as forças de orixás específicos para trabalhar aquilo, porque nem todo mundo está apto, né? É um trabalho que, assim, olha, requer que sejam esses guerreiros. Então, acho que faz todo sentido ser realmente Miguel Arcanjo. Que coisa bacana que você fez isso, né? Foi muito louco. Foi uma das coisas mais lindas, intuitivamente falando, que eu já tive na vida. Essa questão de ter a certeza que veio de São Miguel. Foi muito louco, porque eu não estava pensando nisso, não tinha nem ideia. E aí veio com uma clareza, né? Aquela intuição que vem com uma clareza.
veio assim, é de São Miguel esse trabalho. Eu falei, caramba, nossa, que louco, que lindo. E aí fiquei super emocionado, hein? Ah, E tem uma então, pergunta aí, aqui, ó. tá. A Ana Vamos lá. Lúcia Esteban, ela perguntou o seguinte, ela falou, eu tenho um pensamento fixo em uma pessoa, queria parar. Você acha que a mesa seria interessante para ela? Sim, na verdade, no caso de ser uma pessoa específica, a sintonização energética ela é mais interessante, que é justamente a sintonização pelo nome, né? Sim. Então a gente pega essa pessoa, a gente pega ela, pega essa pessoa e a gente faz a sintonização para justamente fazer o bloqueio. Então o que está acontecendo? Vamos romper isso aí, né? E entender, ela vai inclusive entender o que acontece que ela fica tão fixa numa pessoa. Então a limpeza, ela a gente faz, mas aí reverbera em cada um, né? Então tem gente que vai acontecer assim, cara, a pessoa simplesmente parei de pensar nela. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, eu entendi as raízes do porquê que eu penso tanto nela. Entendendo a raiz, você se conscientiza, você se liberta, né? Então para cada um vai ser de um jeito. Mas no caso dela, eu indico a sintonização do nome, porque aí a gente vem realmente focado na pessoa, né? Então, assim, como a gente já faz o tarô de forma online, é tranquilo também fazer a mesa de forma online, né, Flávio? Sim, eu faço online, então eu vou mostrando a câmera, né, para a pessoa, eu faço a mesa, e aí eu vou mostrando a câmera, a pessoa vai vendo onde o pêndulo está pegando, o que está acontecendo, onde está girando, e etc. Tá? Ó, Flávio já arrumou uma cliente aí, ó. Procura A o Lúcia Flávio aí já. quer Já, fazer. Lúcia, vamos lá. A Lúcia é minha seguidora já há um tempo aí, me chama lá que a gente faz, tá bom? Olha E, aí, gente, que bonito. a Rosana Rox acabou de entrar, querida. Vamos chegando, gente. Vamos mandar aí o link da nossa live para mais pessoas, certo? Porque é um papo muito bacana. Eu tô assim encantada, né? Porque a gente aqui trabalha muito mais com tarô e aí muito bonito isso que você faz, Flávio, de somar, né, esses dois saberes que são saberes holísticos e que são saberes assim realmente milenários, né? O tarô inclusive hoje não sabe nem datar. Que coisa bacana, porque a gente nota que é realmente uma coisa de missão. Exatamente. E é muito legal porque é uma junção, né? Então, juntar conhecimentos aí, sintonias é muito bonito. E, ao mesmo tempo, é um trabalho também muito criativo, porque a gente tem muitos tarôs, né? Então, a gente trabalha com muitos tarôs, muitas cartas. Então, você pode escolher, né, a carta ali que mais tem a ver, não precisa ser só do tarô tradicional, às vezes eu escolho o tarô do Exu também para sintonizar, forças de esquerda. Então, dá para fazer muita coisa, né? É lindo. E aí tem a questão intuitiva, né? Então, às vezes a intuição que vai falar, olha, tem que ser tal carta. Então, é muito maravilhoso, assim, esse trabalho. Eu vejo que é como se a equipe espiritual tivesse aí, eles são como se fosse uma turma, né? Que eles vão trabalhando juntos. E é engraçado, né? Porque, assim, todas nós, e o Flávio também, eu sei porque eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, inclusive voltei para esse nicho aqui graças a um convite dele, né? E todos nós aqui trabalhamos com o tarô de forma terapêutica, né? E é interessante como existe a particularidade de cada um e como as terapias vão se abrindo para cada um, de acordo com aquilo que a gente pode oferecer de melhor, né? E isso é muito mágico. E é por isso que a gente acaba atraindo determinada pessoa e não outra, e a outra pessoa vai com um e não com outro. Isso é muito intuitivo também, né? O sentir isso é muito interessante. E é legal trabalhar com tarô de forma terapêutica e não só de previsão, né? Claro que a previsão também acontece, a gente também faz, mas assim, esse trabalho mais aprofundado, emocional e espiritual, para mim, pelo menos, né? Acredito que para vocês é muito mais interessante, né? Porque a gente vai na raiz do que simplesmente só trazer uma resposta para a pessoa, né? Tem o trabalho do autoconhecimento, né? Da pessoa se responsabilizar. Tem essa pegada muito de, assim, eu não vou deixar que o outro seja culpado por qualquer situação, mas, tipo, no exemplo aqui, né, da Ana Lúcia que falou aí, né? Ela tem um pensamento fixo, então, assim, vamos descobrir, né, por que está acontecendo isso, né? Qual é a razão, não é nem o porquê, mas qual a razão disso acontecer? E a partir de descobrir essa razão, começar a desfazer esses laços. É tão importante porque é o nosso processo de evolução também. E que bom que a gente tem essas terapias incríveis. Estou encantada, acho que o pessoal também está. Deixa eu aproveitar, porque assim, a Paty, ela é uma pessoa ligada à área da saúde, né? E tem uma pergunta importante que estava separada aqui. Você quer fazer, Paty, a questão do... Faço. É porque a gente, na verdade, não é nem
uma pergunta, assim, mas assim, para a gente estar lembrando as pessoas, porque nós, quando entramos com um tratamento alternativo, holístico, a gente tem que estar mostrando para as pessoas que é um complemento, né? Porque o trabalho, o nosso tratamento, ele não vai substituir um tratamento médico. E aí, quando a gente, por exemplo, quando você fala assim, de que o pêndulo vem e a gente consegue, por exemplo, equilibrar os chakras. E, holisticamente, a gente sabe que esse equilíbrio dos chakras é trazer um equilíbrio para o meu corpo que vai influenciar diretamente na minha saúde. Mas isso eu não posso permitir que as pessoas abram mão do tratamento tradicional, do tratamento convencional, né? E aí, assim, eu acredito como assim, você já teve essas experiências das pessoas quererem desistir, qual é a sua orientação em relação a isso? Como que ficou isso para você? Desistir do nosso, do mesmo caso, ou desistir do tradicional? De medicação, tratamento médico nossa, mesmo. Amei tanto a mesa, a radiestesia, que, nossa, não quero mais tomar medicação. Já foi. Porque sabe o que acontece com os nossos clientes, os nossos consulentes? Nós somos a última carta do baralho para eles. Quando chegam para a gente, eles já tentaram de tudo. E aí, quando começa a perceber, começa a experimentar essa melhora, né, que os nossos trabalhos, que todas as ferramentas energéticas trazem para a vida, alguns têm essa tendência, né, de abandonar o atendimento tradicional. E a gente, enquanto terapeuta, tem esse cuidado de estar orientando, né? Com certeza. Não, comigo não aconteceu nunca da pessoa desistir do tradicional. Isso nunca aconteceu. O que acontece, né, as pessoas, elas conciliarem. Então, elas conciliaram. Então, tem cliente que eu atendo, por exemplo, que ela... Isso, tem cliente que atende e fala assim, que elas falam, né, olha, eu tenho ali a minha psicóloga que eu vou toda semana e está sendo muito bom também passar com você, né? Ou então outras assim, eu estou tomando uma medicação para ansiedade, para depressão, e o seu trabalho está conciliando, está me ajudando também. Então, nesse sentido, eu sempre incentivo, eu sempre falo, inclusive, por ser terapeuta floral também, né, principalmente, que a gente aprende muito com o Bach, que nunca é para abandonar o trabalho da medicina, nunca, é sempre complemento, né? Então não tem como abandonar. Claro que assim, se a pessoa, vamos supor, ela percebeu de alguma forma, né, apesar de nunca ter acontecido, que ela quer ficar só no holístico, né, existe o livre-arbítrio dela, mas eu sempre vou falar, olha, tá resolvendo, né, não tá muito bom o tradicional, a terapia, o remédio, então vamos continuar, porque você não pode parar com aquilo que está fazendo bem, com aquilo que você está recebendo a cura. Então, sempre acontece assim comigo. Pelo menos até hoje nunca aconteceu de abandonar. Aconteceu sempre de conciliar, né? Ou então a pessoa estar só comigo. Ela não chegou aí num psicólogo ou num médico, porque começou, não estava tão sério, às vezes a coisa, começou ali comigo e está sendo muito bom e continuou comigo, né? Você já sentiu, no caso, de indicar que a pessoa busque algum tratamento específico médico, além de estar fazendo com você? Já aconteceu para ansiedade. Então, já aconteceu alguns casos, né? Então, eu indico os florais, né, para ansiedade, mas já aconteceu de falar assim, olha, como está tendo muito pico e tal, é de repente legal você buscar algum médico, né, algum profissional também da área de saúde, nesse sentido já. Mas foram raras vezes que aconteceram nesse sentido, confesso comigo, assim, de eu ter que indicar realmente alguém da medicina, porque normalmente quem já está passando por um problema muito sério, vem comigo já passando por algum médico, algum psicólogo, então não tem necessidade disso, ou então é alguma pessoa que está resolvendo o holístico, né, que não precisa necessariamente ir na medicina, entendeu? Certo. Muito bom. Porque a gente sabe que tem gente que foge de médico, né? Tem gente. E aí, cara, não dá. Não dá. E falar pra pessoa. Vamos casadinho nos dois. É melhor. Exato. E a ciência tá aí, gente. A ciência é a criação de Deus também, né? Criação do divino. Sim. Então a gente tem que ter tudo, né? Então é muito importante ter todos os lados, né? Sim. Ah, gente, que delícia. Acho que foram todas as perguntas que a gente separou. Na semana que vem, a gente vai ter um novo encontro com a outra metade do grupo, né? Mas antes de encerrar, eu quero saber se você tem alguma coisa a acrescentar, assim, importante referente à técnica, porque na semana que vem é uma vivência especial, né? Eu tô vendo que a Adriana colocou aqui. Eu entendo que é conseguir estar
No meio meio raio de vibração. vibrações. Depende da conexão e o quão a pessoa está disposta. Do nada, você se consulta com um tarólogo e consegue um ajuste no trilho que precisava. Sim, pode acontecer, né? Pode Amém, sim, acontecer. acontece. Sim. Os florais, por exemplo, que são um trabalho incrível, que eu sou apaixonadaço, né? Tanto é que eu faço trabalho também com os florais etéricos, então ele é maravilhoso, assim. Então, tem gente que se trata comigo com florais que foi se direcionando na vida com os florais. Então, a coisa foi seguindo e com o tarot terapêutico, sem precisar passar. Eu não estou dizendo que, né, não precise, mas que sem precisar passar com psicólogo ou com médico, porque os florais, o tarot foi resolvendo, foi direcionando a pessoa. Mais uma... Depende muito do caso de cada pessoa, né? Em especial, né? Sim, Às vezes, só total. o trabalho holístico realmente resolve. Sim. E aí, só mais um comentário que eu esqueci de falar aqui, né? Que é importante também. O trabalho com a mesa e com a sintonização da radiestesia, a gente também faz para coletivos, tá? Então, a gente também pode fazer para o país, pode fazer para o planeta, pode fazer para algum grupo específico que você queira fazer. Da mesma forma, você pede energia, você faz ou na carta ou faz a mesa. No meu Instagram, eu fiz uma live vamos fazer uma vez. Elas e o tarô. Vamos embora. Sim, fechou. Vamos fazer isso, dá para fazer para o grupo, exatamente. A gente vê o que está pegando aí, quais são as energias que vão ser desbloqueadas, exatamente. Muito parecido com a constelação familiar, sabe? Que você desbloqueia as questões. Sim. Então, é muito legal. Eu fiz uma live uma vez no meu perfil, no começo da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu fiz uma mesa para a Rússia, numa live online, né? Para justamente eu sentir de fazer, para sintonizar as questões do país, para ajustar algumas questões. Às vezes eu faço para o país, então tem vezes que o Brasil está numa situação X, que eu sinto aí, que eu escolho uma carta que tem a ver com o que o Brasil está passando e eu faço uma sintonização para a gente, né? E semana que vem, a sintonização que a gente vai fazer da mesa é para a egrégora que estiver no momento na live, mas também vai reverberar no planeta. Então, a mesa que a gente faz para o grupo da live também vai servir para o planeta todo, então vai acabar ajudando todo mundo aí. Porque todo mundo é como acessar um consciente coletivo, né? Então a gente acaba ajudando todo mundo, a egrégora da humanidade, digamos. Certo. Gente, deu uma travada aqui no Flávio. A gente vai... Voltei. Essa live... Voltou. Deu uma travadinha. Então, Só na semana que vem... Falar, Lu, que ele ia dar uma pontinha, né? Hoje um pouco. Já quer na semana que vem vai ter a vivência. Inclusive, assim, a gente já vai começar a divulgar isso a partir de amanhã, porque é interessante, que nem hoje foi meio que uma introdução, para que vocês entendam como é a técnica. E na semana que vem vai ser essa vivência, que vai ser super especial também, né? A gente não vai estar ao vivo aqui, nós três, vamos estar as outras integrantes do Elas de Tarô, né? A Mari, a Carla e a Gra, né? Mas estaremos ali também participando, né? E vibrando com isso. Então a gente vai estar divulgando muito, porque quem não viu hoje, que assista, vai ficar salva. E se prepare para a semana que vem, né? Para estar com aquele horário tranquilo, para poder vivenciar essa experiência, né? É legal estar tranquilo, estar numa posição de abertura, para poder sentir o que é aquela mesa, porque é isso que vai acontecer, gente, vocês vão ver que é incrível. A mesa vai estar falando, eu vou estar falando as coisas, e vocês vão sentir aquilo reverberando em vocês, como aquilo tem a ver com vocês. Então vai ser maravilhoso. Então, e é interessante que essa coisa do atemporal, né? Vai ficar gravado. Então as pessoas que assistirem vão se conectar com aquilo independente do momento. Né? Então é válido também, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, eu quero só complementar, já que ele vai dar esse gostinho aí hoje, já um pouquinho, né, agora aí pra gente. Então, assim, e como tem essa pegada do coletivo, já que a gente é o Elas e o Tarô, nesse primeiro momento com nós três e Flávio, e na outra semana com as outras três e o Flávio, então eu acho que esse pedacinho de hoje já vai ser uma pontinha do que vai dar continuidade na outra. Isso pode acontecer, né, Flávio? Sim, claro que pode. Porque a gente está tudo em sincronicidade aqui. Então já dá para conectar aqui para já o início. Depois a gente vai trabalhar semana que vem. Agora me fala, vocês preferem escolher uma carta? Eu estou aqui com o tarô, o Rider-Waite,
Ou vocês preferem que a gente tire uma carta que sair, a gente Passa confia aí na espiritualidade? aleatoriamente. Tire a carta. Também acho. Em 3 Também acho que é o pessoas, tirar normal. você vai mandar 3 mulheres escolher uma, vai dar briga. Pois é, tem muita rainha aqui, ó, de copas, de espadas, de Então vamos paus. aqui. Né? Então vamos pedir. Eu vou pedir 3, tá? Porque a gente também faz sintonização de mais de uma. Então, 3 Ok. cartas aqui de sintonização para esse momento, para a egrégora da live e para a sintonia aí com o planeta. O que nós estamos precisando trabalhar nesse momento pela radiestesia. Vamos lá. Interessante. Aqui sai Rei de Paus, Valete de Espadas e a Carta do Mundo, tá? Então, o que eu vejo aqui? Vamos agir mais e falar menos e criticar menos, tá? Então, aquela coisa assim, a gente vai ajudar muito mais o mundo fazendo a nossa parte e agindo conforme a gente quer, né, a partir da mudança que a gente quer, do que necessariamente ficar perdendo muito tempo em criticar o outro, julgar ou dizer como que o outro tem que fazer, sendo que às vezes você não está fazendo a sua parte. Então eu sinto uma energia de excesso de crítica, a gente está realmente numa fase assim, uma energia de excesso de julgamento, em que as pessoas estão perdendo mais foco, mais energia, falando do outro do que olhando para si o que você pode mudar no mundo. E é isso que a gente vai sintonizar agora, tá? Então pedir aí só para vocês fecharem os olhos aí, as 3 principalmente, só para a gente entrar em conexão. Pedir para São Miguel Arcanjo abençoar o trabalho e, junto com o pêndulo, entrar numa conexão de radiestesia com toda essa questão do julgamento, limpar críticas e ativar mais a ação positiva, a ação construtiva, do que a crítica destrutiva. Podem abrir os olhos. Ó, então, eu estou perto das cartas, tá? A carta está aqui na mesa. E ele está girando anti-horário, ou seja, ele está limpando essas questões. Está limpando crítica, está limpando julgamento. Tá bem forte, tá? É um faxinão, viu? Que bonito. E aí, o que dá pra sentir? Ele não está rápido, mas ele está forte, e ele está longo. Então, o que isso significa aqui nesse caso? É como se fosse aquele comentáriozinho do outro que parece que não é nada, mas que, na verdade, você pode estar fazendo muito mal para alguém, tá? Interessante, né? Sabe aquela fofoquinha, aquele negocinho, aquele julgamentozinho? Ah, mas é só um comentário, é só uma crítica. Pois é, pode ser destrutivo, porque você junta o seu com o do outro, e a coisa pode ficar ruim. Agora ele está ativando, tá? Então a gente limpou, agora a gente está ativando o positivo, que é justamente uma energia de ação construtiva. Também é um processo lento. Então a gente sai da crítica, a gente lentamente vai ativando, só que ele vem intenso, ó. Ele começa lento e ele vai forte. Tão interessante, Flávio, como nada é por acaso e tudo é sincronicidade. E ainda essa semana a gente teve uma reunião entre a gente, entre elas e Tarô, onde muita coisa foi dita, né? E assim, como foi bacana você ter dito isso dos julgamentos, das críticas que às vezes a gente acha que está falando para ajudar, mas na verdade, né, aquilo que a gente não sabe como o outro vai receber, né? Então, exato. Nossa, não sei se as meninas lembram desse momento, mas está muito sincronizado com o que a gente conversou na reunião da gente. E aquela coisa assim, ó, finalizou, tá? Uhum. Então, só agradecer aqui São Miguel, agradecer o pêndulo, o trabalho da radiestesia. Amém. E é muito interessante porque, assim, não é deixar de questionar as coisas ou deixar de falar, a gente precisa falar. Mas a gente está no excesso da forma como se fala, né? E pesando mais o negativo, às vezes, do outro do que o positivo, né? Cada um tem um processo, cada um tem uma vivência. Você não sabe o que aquela pessoa já criou na vida dela, já alimentou para chegar naquele ponto que ela está. Então, às vezes, a gente faz assim, ou a gente critica do tipo, ai, aquela pessoa, né? Ai, começou agora a fazer tal coisa. Ai, já tá aí bombando, eu que tô tanto tempo, né? Então tá me vindo muito isso na sensação, assim.
Só que às vezes aquela pessoa que tá começando hoje, ela tem toda uma luta que você não viu atrás dela, que fez com que ela conseguisse aquilo que ela conseguiu hoje, né? Ou então, no negativo, né? Então a gente critica porque a pessoa tem uma atitude de caráter duvidosa em algum ponto. É importante também ter um lugar de compaixão, de olhar que aquela pessoa, às vezes ela tem traumas, ela tem questões na vida dela que fez ela chegar naquele lugar, né? Então, questionar sempre, criticar no sentido de a gente questionar o nosso mundo, a sociedade, é importante, mas ter esse filtro mesmo, de se observar, né? E ver o que a gente precisa mudar antes de falar do outro, né? Muito bacana. É isso aí, é o avaliar, né? O que deve ser dito, o que talvez não, às vezes a forma. Tem coisas que são importantes serem ditas, né? E existe um momento que você não deve falar. Então, é o termômetro, né? E eu senti que essa energia também tem tudo a ver com... Isso foi só um pedacinho, mas na semana que vem. O pessoal já só comentou, um né? pedacinho. Semana que vem vai ser a mesa mesmo, com as cartas da astrologia. E aí é um tarô específico de astrologia. Tá? Bom, gente, arrasamos! Flávio foi um querido, trouxe de forma generosa, né, essa maneira de trabalhar que ele desenvolveu de forma intuitiva, né, trazendo essa influência de São Miguel Arcanjo, que é uma proteção divina, né? Então, assim, a gente convida vocês a participarem na semana que vem. Semana que vem, gente, não é no meu perfil, é no perfil da Marina, marina.silveira.tantos, lá de Portugal. No mesmo horário, então, semana que vem, dia 24, terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, e 23h30, horário de Portugal. Tá? Então, quem não assistiu, gente, quem já enviem, depois vai ficar lá salva. Então, enviem para outras pessoas que possam achar interessante. É interessante quem vai assistir na semana que vem, que assista a de hoje para entender o que vai acontecer. As pessoas estão comentando, estão entrando, a gente já está encerrando. Tem gente agradecendo, o Milagre está agradecendo. A gente que agradece a presença de vocês por estarem aqui com a gente durante todo esse tempo, e deixamos esse convite muito carinhoso, né, para vocês, e acompanhem, gente, vai ser lindo. Quem ainda não segue o Flávio, siga, porque tem conteúdo incrível. Quem não segue a gente ainda, cada uma aqui no seu perfil, as meninas que estão aqui no chat também, né, que são do grupo, então sigam também, porque a gente está cada vez trazendo novos assuntos, e foi um prazer. Obrigada, Flávio, por ter aceitado o convite e por compartilhar isso com a gente de uma forma tão bonita. Imagina, eu que agradeço. Foi incrível, foi lindo. Quero fazer mais lives com vocês. Depois da mesa. Parceria maravilhosa. E é isso, gente. Obrigado. Foi muito bom. Foi uma delícia. Muito gostoso. Gente, só para lembrar que vai subir também no nosso canal no YouTube essa live, tá? Vai. E obrigada, meninas, pela parceria de hoje. Semana que vem a gente passa a bola para Marina, Gra e Carlinha, que eu tenho certeza que vão arrasar aí junto com o Flávio. E eu tenho certeza que vai ser uma vivência espetacular. Então, quem for assistir, gente, se prepara para esse momento. Esteja de coração aberto para sentir as energias, né? E para captar da melhor forma. Quando a gente se fecha, a gente não sente. Então, permitam-se viver isso, que é muito mágico. Exato aí. Exato mesmo. É isso aí. Então, valeu, galera. Valeu. Beijo, gente. Até semana que vem e até os próximos conteúdos aí do Elas e o Tarô. E sigam todo mundo aí, que é tudo de bom. Tá bom, gente? Beijo e até. Tchau.